Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Luciana e hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de Jonas. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo, abra a Bíblia de vocês no livro de Jonas. Nós vamos estudar o capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10, o capítulo todo hoje, tá bom? E assim, irmãos, você que não assistiu o vídeo passado, tá aqui na playlist do estudo de Jonas, tá bom? Então acompanhe os 2 primeiros vídeos e nós vamos agora para o segundo capítulo. Irmãos, vocês viram que no primeiro capítulo de Jonas, tudo que Jonas aprontou para fugir da presença de Deus e não deu em nada. Claro que não deu em nada, né? Ninguém foge da presença de Deus. E assim, irmãos, não tem jeito. Não tem jeito. Quando Deus nos dá uma missão, ela tem que ser cumprida. Vocês viram toda a operação resgate que Deus preparou para trazer Jonas de volta. O grande peixe que engoliu ele não foi um castigo. Muitas pessoas podem pensar, foi um castigo. Sabe, essa provação que você está passando, ai, é um castigo. Não, não necessariamente é um castigo. Pode ser uma disciplina de Deus para trazer você de volta para a presença dele, tá bom? E assim, Deus conseguiu trazer Jonas de volta depois de toda essa operação resgate. E assim, quando eu tive um aborto espontâneo, lógico que no momento doeu, eu chorei, eu sofri, mas eu sei que foi um tratamento de Deus para me trazer de volta. Quando eu tive o câncer, novamente, foi logo depois do aborto, eu teria todas as opções do mundo para me revoltar. Mas não, eu vi ali o amor de Deus me trazendo de volta para a presença dele. E é assim que você deve pensar, você tem que se concentrar nisso. Você que está passando uma provação que está muito difícil, se concentra em Deus. É Deus querendo lhe trazer de volta para a presença dele. Amém? Então vamos ler o capítulo 2 de Jonas. Acompanhe comigo, vamos estudar. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te ofereci sacrifício. Eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Uau, que texto! Irmãos, percebam que o capítulo 2 de Jonas é uma oração. O capítulo todo é uma oração. É Jonas orando lá de dentro do ventre do peixe. E assim, vocês percebam que Jonas, em momento algum, ele está pedindo algo. Em momento algum ele está se reclamando do que está acontecendo com ele. Porque ele sabe exatamente que o que está acontecendo com ele foi consequências do que ele fez. Tá? Então, a oração de Jonas, ela não contém uma palavra de petição. Ela contém
palavras de gratidão, de agradecimento, que é assim que a gente tem que fazer quando está passando pela prova, o que eu acabei de falar com vocês. Então, o que foi que aconteceu depois que Jonas reconheceu que estava errado, depois que Jonas reconheceu que Deus é soberano, que ele não tem como fugir da presença dele? Depois que ele fez isso, depois que ele falou para Deus, tudo isso no versículo 10 diz: e o Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Olha só, a providência de Deus vem quando você clama. Não é, irmãos? Então, nesse momento de angústia, ele tem na memória as escrituras. Percebam, Jonas, a oração dele, ele cita vários trechos das escrituras. Então, quando ele estava nessa angústia, ele lembrou do que ele tinha na memória dele, as escrituras, e falou ao Senhor, tá? Então, tá aí a importância de você conhecer as escrituras, tá aí a importância de você conhecer a Bíblia, porque no momento da angústia você vai lembrar, entendeu? E se você não conhece, como é que você vai lembrar do que você não conhece? Não dá, não é? Então, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, acompanhem meus vídeos para você estudar junto comigo, porque no momento da angústia você vai ter na sua memória e isso vai lhe fortalecer. Amém? Então, gente, assim, no versículo 1, Jonas, ele orou ao seu Deus. O mesmo Deus que no capítulo anterior ele fugiu tantas vezes. E Deus imediatamente escutou a oração dele e trouxe ele de volta, né? Trouxe ele de dentro do ventre do peixe para a terra. E assim, Jonas, ele não orou em várias situações. Ele precisou passar por tudo aquilo para poder reconhecer que o Senhor é soberano e que é ele quem manda. Nós também fazemos isso, não é, irmãos? Quantas vezes a gente passa por lutas e lutas e lutas e não clama, só reclama, podendo clamar como Jonas fez. Quando Jonas viu que ele já era o ponto final, que ele não tinha mais saída, ele resolveu clamar ao Senhor. Então faça isso também, irmãos. Clame ao Senhor que ele vai te ouvir, ele vai te tirar do ventre do peixe. Tá? Então Jonas ele não orou quando desceu a Jope. Jonas não orou quando foi comprar passagem para Tarse. Jonas não orou quando se escondeu no navio. Jonas não orou quando a tempestade veio atrás dele. Jonas não orou quando os marinheiros oraram. Os marinheiros estavam orando e Jonas dormindo. E nem orou quando ele foi atirado no mar. Então Deus deu todas essas oportunidades para Jonas se arrepender e clamar. E Jonas estava completamente decidido a fugir de Deus. Aí Deus teve que tomar uma atitude drástica para trazer ele de volta. Por último, Deus levou Jonas para dentro do ventre do peixe. Aí sim Jonas foi orar. Só assim. Então, irmãos, às vezes Deus... ele precisa fazer isso com a gente, para a gente se voltar para ele, porque nós, seres humanos, nós somos teimosos. Teimosos, a gente insiste em desobedecer a Deus. Então, Deus, como um pai tão amoroso que ele é, ele precisa fazer isso com a gente, para a gente voltar a clamar a ele, voltar a obedecer a ele. Amém? E assim, muitas vezes Deus permite que o crente sofra para isso, sabe? Às vezes pessoas que não são crentes, não são cristãos, não entendem. Olha para nós, sabe? Quando a gente está passando uma situação difícil e fala assim, e você não é crente? Cadê o teu Deus? Por que você está passando por isso? Sabe? Então, eu quero que vocês entendam, vocês também que não são cristãos, não são crentes, que eu sei que tem muitos que acompanham os meus vídeos que não são, estão aqui porque estão querendo ter entendimento da palavra. Quando nós crentes estamos passando por tribulações, por dificuldades, amigos, é por isso, porque a gente precisa clamar mais, sabe? A gente tende a, quando as coisas estão indo muito bem, a gente diminui a oração, a gente diminui o clamor. Então Deus precisa dar uma coxadinha, puxar a orelhazinha para poder fazer a gente voltar para a presença dele, tá bom?
E assim, foi dentro do peixe que Jonas reconheceu que Deus é quem manda. Tá vendo como é importante Deus puxar a nossa orelha de vez em quando para a gente reconhecer? E assim, uma das maiores verdades da Bíblia é que a oração não é apenas um exercício espiritual. Não é, gente. Um exercício espiritual que nos acalma. A oração a gente já sabe que nos acalma, né? Mas não é só isso. Irmãos, tenha noção, assim, olha, pensa só, você está falando diretamente com o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que tem todo o poder e autoridade para mudar as circunstâncias da sua vida. Então, para que você vai perder tempo reclamando? Conversando com um e com o outro, se você pode conversar diretamente com o Todo-Poderoso. É tão simples, irmãos. Para de complicar a vida, fala diretamente com o Todo-Poderoso que ele vai resolver essa situação, tá? E assim, eu sou prova viva disso. Quando eu vejo que, na verdade, eu nem espero que as coisas fiquem fora do controle. Quando eu vejo que está começando a dar errado, o Senhor pode tudo. Que eu não sou besta nem nada. Eu vou esperar ficar tudo fora do controle para orar. Vou nada. Como eu já falei aqui em algum vídeo, que eu não lembro qual é, que assim, eu sou costureira, eu trabalho costurando. Então, quando a máquina começa a dar um problema, começa a quebrar a linha, eu digo, Senhor, resolve esse problema. Que eu não tenho dinheiro para pagar um mecânico, não quero pagar um mecânico. E assim, gente... E assim, Deus, ele jamais rejeita um coração quebrantado. Então, depois de Jonas ter aprontou todas no capítulo 1, aí ele vai, se arrepende e ora, e o Senhor não resiste. Ah, Deus, gente, ele é pai. Ele não resiste ver um filho chorando, clamando, pedindo ajuda. Lógico que ele vai ajudar. E assim, percebam que os marinheiros, lá no capítulo 1, eles clamaram. Eles clamaram aos deuses deles e a tempestade fez foi aumentar, né? Prova que ídolos não vai resolver a situação de ninguém. Os profetas de Baal, vocês devem lembrar, os profetas de Baal, eles clamaram, gritaram, se retalharam com facas, fizeram toda loucura, mas Baal não pôde ouvir. Mas quando Elias clamou ao Senhor, desceu fogo do céu. É o nosso Deus, né? Então, gente, Jonas, ele discerniu, de dentro do ventre do peixe, ele discerniu que foi Deus que havia mandado aquela tempestade atrás dele. Ele entendeu que não foram os marinheiros que jogaram ele no mar, mas foi o próprio Deus que jogou ele no mar. Há momentos, irmãos, que a gente tem que ter esse discernimento. E como é que você tem esse discernimento? Numa vida constante de oração com Deus. Se você conversa com Deus todos os dias, se você lê a palavra de Deus todos os dias, nos momentos de dificuldade você vai ter discernimento, porque o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, vai falar no seu pensamento o que é que está acontecendo. É só você perguntar. Ele vai falar, você vai entender e você vai clamar e o Todo-Poderoso vai lhe ouvir e vai resolver essa situação. Amém? E assim, o fato de Deus ter disciplinado Jonas é a prova de que ele é um filho de Deus, porque Deus disciplina os seus filhos. Quem Deus não disciplina não é filho, é bastardo. Tá bom? É por amor que Deus faz isso. Quando eu tava com câncer, a minha amiga Jocélia me perguntou assim, ela estava muito abalada quando descobriu que eu estava com câncer. Então ela estava triste e eu perguntei o que foi, Jocélia. Aí ela disse assim, eu não entendo por que Deus deixou isso acontecer contigo. Tu que ora tanto, tu que lê tanto a palavra, tu que busca tanto a Deus, por que Deus deixou isso acontecer contigo? A minha resposta para ela foi a seguinte, porque eu sou filha dele. Ela, como assim? Eu não entendo. Ela estava assim, um pouco revoltada na época, sabe? Eu não entendo. Aí eu fui explicar para ela. Eu dizendo isso para ela, né? Quando tu dá uma surra no teu filho, quando tu bota o teu filho de castigo,
é porque tu odeia ele? Aí ela disse assim, não, é porque eu amo ele, porque eu não quero que ele se desvie do caminho certo. Tá aí a resposta, amiga. Deus está fazendo isso comigo porque ele me ama. Porque ele quer que eu me volte verdadeiramente para ele. Porque ele quer que eu clame. Porque eu sou filha dele, porque ele me ama. É por isso que ele permitiu que isso acontecesse comigo. Aí ela entendeu. E ela acompanhou todo o meu processo quando eu estava com câncer. Ela viu que eu não me reclamava. Ela viu que eu glorificava a Deus por todas as coisas que estavam acontecendo. E ela entendeu. Hoje ela diz que alguém disse que tá com câncer para ela, ela diz que nem se assusta mais. Ela, isso aí Deus pode resolver. Ela não se assusta mais. Então, glória a Deus que isso serviu de exemplo. O câncer que eu tive serviu de exemplo para outras pessoas não ter tanto medo assim dessa doença, porque não precisa ter medo. Eu sou filha do Todo-Poderoso, que é um câncer para Deus, não é, gente? E assim, a gente pode reagir à disciplina de Deus de várias maneiras. É você quem escolhe. Nós temos o livre-arbítrio para escolher. Você pode desprezar a disciplina de Deus, você pode lutar contra ela, você pode desanimar, você pode desfalecer, ficar numa cama, ó céus, ó vida, chorando, sofrendo. Você pode resistir e Deus mandar uma coisa ainda pior, tá? Como fez com Jonas. Ou você pode ter uma opção maravilhosa, que é se submeter à disciplina de Deus e aproveitar a oportunidade para amadurecer na fé, que foi o que eu fiz, que foi o que Jonas fez, que é o que você tem que fazer. Tá bom, irmãos? Então você escolhe qual dessas opções. E assim, no versículo 4, Jonas, ele tentou fugir da presença de Deus e agora ele lamenta por ter sido lançado fora da presença de Deus. Mas Jonas, ele experimentou um pouquinho do que ele mesmo procurou para a vida dele, tá? A gente mesmo procura, não é, irmãos, coisas para a nossa vida. A gente mesmo causa os problemas da nossa vida, muitas das vezes. Como o Jonas, ele procurou tanto que encontrou, não é verdade? E assim, irmãos, não existe coisa pior do que Deus nos entregar a nós mesmos. Porque a gente não sabe o que é melhor pra gente. Quem sabe é o Senhor. Então é melhor a gente se submeter a Ele, perguntar a Ele o que a gente deve fazer. Quando a gente está querendo fazer, tem um projeto na nossa vida, perguntar a Ele, porque Ele vai nos responder e é melhor fazer com Ele, entendeu, irmãos? Porque sozinho não dá em nada, a gente não consegue nada. E assim, Deus, a pior coisa que tem, ele dá o que a gente procura, viu? Porque assim, é muito complicado, sabe? Uma vez eu tava passando por uma situação que eu queria porque queria aquilo ali, não dava certo. E logo depois eu entendi que foi Deus que não queria aquilo ali para mim. Eu disse, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, porque se eu tivesse feito isso, depois veio, sabe, na minha memória tudo que poderia ter acontecido. E o Senhor é fiel, Ele não deixou eu fazer a besteira que eu queria fazer. O Senhor é fiel. Quando uma pessoa foge, tenta fugir da presença do Senhor, o caminho é só descida. Você só desce, só desce. Jonas, ele desceu de Gatief para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para o mar, desceu para o ventre do peixe. É uma descida sem fim, além da descida espiritual. Mas, gente, não há abismo tão grande onde Deus não possa nos alcançar. Ele é fiel e misericordioso para nos puxar de volta. No versículo 7, irmãos, nas horas de angústias, devemos trazer à memória o que nos dá esperança. Então, Jonas se lembrou de Deus, Jonas se lembrou do templo, Jonas se lembrou das promessas. Então, a Bíblia nos ensina isso. Jonas se lembra das promessas, pela fé ele voltou os olhos a Deus. E Deus cumpriu a sua promessa e o resgatou. Gente, o patriotismo de Jonas levou Jonas a tornar isso um ídolo para ele. Sabe? O amor pela nação foi maior do que o amor por Deus. Então a gente tem que ter cuidado nisso de não criar ídolos para nós.
Só o Senhor, Deus, ele é a fonte de todo o bem. Então a gente tem que confiar só nele. Tudo na vida é dádiva de Deus. E dar crédito a ídolos pelas bênçãos recebidas é muita ingratidão a Deus, é muita ingratidão. Então, irmãos, eu espero que vocês tenham gostado desse estudo de Jonas. E assim, acompanhe os estudos que vão vir pela frente. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.